Olá, irmão e irmã, eu sou o Padre Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Agatha Christie, conhecida como Rainha do Crime, que escrevia romances policiais. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu no dia 15 de setembro de 1890 em Torquay, condado de Devonshire, Inglaterra. Ela era filha de pai norte-americano e de mãe inglesa. Após o falecimento de seu pai, Agatha foi mantida em casa perto da mãe, que se tornou sua professora. A mãe de Agatha contava-lhe histórias e incentivava a filha a escrever histórias. Em 1914, Agatha casou-se com o coronel Archibald Christie, da Royal Flying Corps. O coronel seguiu para serviço da rainha na França, enquanto a esposa, Agatha, que incorporou o nome Christie por causa do seu marido, registrou-se como enfermeira no hospital para trabalhar. E ali ela teve intimidade com muitos venenos, remédios farmacêuticos que lhe valeram conhecimento para colocar nos seus livros. Pouco tempo depois, o casal também teve uma filha, Rosalind, a única filha do casal. Ledora de Arthur Conan Doyle, admiradora de Sherlock Holmes, Agatha Christie também criou seu próprio detetive, Hercule Poirot, com seu amigo Capitão Hastings. Assim como Sherlock Holmes tinha o seu amigo Dr. Watson, que escrevia suas histórias, aqui na Agatha Christie, o Hercule Poirot, que é o detetive, tem o seu amigo, o Capitão Hastings. E é o Capitão Hastings que escreve também as histórias de Hercule Poirot. Então, assim como o Dr. Watson escreve as histórias de Sherlock Holmes, o Capitão Hastings escreve as histórias de Hercule Poirot. Agatha Christie criou também alguns personagens que são protagonistas em algumas das suas obras. O Hercule Poirot, a Miss Jenny Marple, que era uma velhinha que decifrava enigmas. O superintendente Barton, a escritora de mistérios Ariadne Oliver, Mr. Parker Pine, Mr. Satterthwaite e Mr. Kim. O casal Tuttens e Tom Beresford. O marido de Agatha Christie era incentivador de sua carreira literária. Porém, como a Agatha Christie ficava escrevendo muito, ele acabou se envolvendo com o amante e pediu o divórcio, que foi um golpe para Agatha Christie. E junto com o divórcio, algum tempo depois, houve a morte da sua mãe, que levou a Agatha Christie a grande tristeza. Ela caiu em desespero. A Agatha Christie até foi considerada desaparecida por alguns dias, mas 12 dias depois ela foi encontrada hospedada em um hotel e descobriu-se que ela estava sofrendo de amnésia nervosa, causada por esgotamento nervoso. Em 1930, Agatha Christie casou-se pela segunda vez com o arqueólogo Max Malloy, professor de arqueologia de Ásia Ocidental na Universidade de Londres. Sob o pseudônimo de Mary Westmacott, Agatha Christie também publicou 6 novelas românticas, mas depois descobriu-se que ela usava um pseudônimo, que as novelas eram dela. Agatha Christie faleceu em 12 de janeiro de 1976. Agora vamos falar sobre as obras de Agatha Christie. Contos. Poirot investiga, que era o Poirot Hercule Poirot, é o detetive que ela criou. Romances. Os livros de Agatha Christie sempre tem muito mistério. Às vezes tem um assassinato e é quase que impossível descobrir quem é o criminoso, que ela esconde muito bem e só no final se revela. E tem livros que o assassino é o narrador,
que ele narra em primeira pessoa, mas no final descobre que ele é o assassino. Vamos agora então aos romances. A Primeira Investigação de Poirot. Esse livro também está traduzido como O Misterioso Caso de Styles. Outros livros. Assassinato no Campo de Golfe, também traduzido como Poirot, o Golfe e o Criminoso. Aliás, Poirot, o Golfe e o Crime. Outro livro, Assassinato no Expresso Oriente. Esse livro é fantástico. As pessoas ficam dentro de um trem de ferro e é um assassinato. E todo mundo é suspeito de ser o assassino. E o Hercule Poirot está lá investigando e descobre que todo mundo tinha um motivo para matar aquela pessoa que foi morta no trem de ferro. Outro livro, A Testemunha Ocular, também traduzido como O Estranho Caso da Velha Curiosa. Aqui quem decifra o crime é a Miss Marple, aquela velhinha curiosa, aquela velhinha que ficava às vezes tricotando, fazendo tricô e pensando nos mistérios dos crimes. Outro livro, Aventura em Bagdá. Cartas na Mesa. Cavalo Amarelo. Hora Zero. M ou N. M ou N, quem vive, os protagonistas são um casal, o Tommy e a Tuppence. Eles descobrem na Inglaterra que havia alemães infiltrados, nazistas, que estavam escondendo segredo de guerra dentro da Inglaterra, e eles são enviados para descobrir quem são os alemães disfarçados de ingleses. Então esse é M ou N. Outro livro, Mistério em Sitaford. Morte entre Ruínas. Morte na Mesopotâmia. Morte na Praia. Morte nas Nuvens. Morte no Nilo. Noite Sem Fim. O Assassinato de Roger Ackroyd. O Caso dos 10 Negrinhos. Esse caso dos 10 negrinhos são 10 pessoas que foram para uma ilha e todos são mortos, vão morrendo um a um. E tem que descobrir quem matou essas pessoas. Havia uma poesia, nessa poesia todo personagem morreria de uma forma. E as mortes todas são baseadas nessa poesia, todos vão morrendo. Outro livro, O Detetive Parker Pyne. O Enigma das Cartas Anônimas. O Homem do Terno Marrom. O Inimigo Secreto, também traduzido como O Adversário Secreto. O Mistério do Trem Azul, também traduzido como O Mistério do Comboio Azul. O Natal de Poirot, o Hercule Poirot, que era o detetive. Os 5 Suspeitos. Os Elefantes Não Esquecem. Os 4 Grandes. Os Relógios. Passageiro para Frankfurt. Poirot perde uma cliente. Poirot salva o criminoso, também traduzido como Cipreste Triste. Por que não pediram a Evans? 3 Ratinhos Cegos. 13 à Mesa. Um Crime Adormecido. Um Brinde de Cianuredo. Um Destino Ignorado. Um Convite para o Homicídio. Esse convite para o homicídio, algumas pessoas são convidadas para participar, para assistir o homicídio. E as pessoas curiosas vão lá e realmente é um homicídio. Então tem que investigar quem convidou e quem cometeu o suicídio. Aqui, irmãos e irmãs, eu falei apenas de algumas obras de Agatha Christie. Eu falei só dos livros que eu li. Ela tem mais. Eu falei aqui só dos que eu li, porque eu posso falar dos que eu li. Mas ela tem outros livros. Então, essa é a nossa escritora de hoje, Agatha Christie. Também chamada a Rainha do Crime, porque escrevia romances policiais. E é quase que impossível descobrir quem são os assassinos do livro nos livros de Agatha Christie. Irmãos e irmãs, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações.